Boa noite, alunos de português. Já estamos começando com a 10ª aula de português. Nesta 10ª aula, vamos falar sobre o que é a intenção comunicativa, vamos aprender a iniciar uma redação, vamos fazer frases para iniciar uma introdução e também vamos aprender como iniciar a conclusão de um trabalho. Além do mais, vamos estar falando sobre anúncios publicitários, para que servem, para como podemos utilizar para melhorar os nossos anúncios publicitários. Muito bem, aqui no primeiro tema vamos aprender como iniciar uma redação independente do tema. Aqui vamos dar algumas dicas, né? Tenha algumas frases na manga para iniciar uma redação. Em segundo lugar, memorize algumas citações que sejam comuns a muitos temas de um mesmo eixo temático. E faça uma alusão histórica a respeito do tema. O número 2 seria como começar o desenvolvimento de uma redação. O bom é começar o texto expondo as causas e consequências de determinada ação dita no tema. É aqui que você elabora suas hipóteses sobre o assunto e começa seu processo de argumentação. Geralmente as causas ficam em um parágrafo e as consequências em outro, mas isso não é regra. Número 3. As melhores maneiras de começar uma frase. Mostrar contraste ou oposição. Porém, mas, em vez de, apesar de, contudo, entanto, pelo contrário. Adicionar um ponto e, além disso, igualmente, da mesma maneira, de igual maneira. Apresentar causa e consequência. Dessa maneira, assim, por essa razão, desse modo. O quarto seria como começar uma redação dissertativa. Escolha seus argumentos. Após entender qual é a proposta apresentada, é hora de se posicionar sobre ela. Escreva o tema corretamente. A introdução é um dos pontos mais delicados do texto. Desenvolva com clareza. Traga soluções e esteja atento ao português. Número 5. Revise e transcreva seu texto. Esses termos são usados para conectar frases, orações, expressões ou parágrafos. De acordo com, por outro lado, em síntese, antes de mais nada, sob o mesmo ponto de vista, ademais. Número 6. Como iniciar o desenvolvimento de uma redação? Antes de começar a escrever o desenvolvimento de uma redação, é importante ter estabelecido a tese ou o objetivo do texto na introdução. O que é a tese? A tese é a ideia central que você pretende defender ao longo da redação. É a partir dela que você vai formular as ideias que vai defender em cada parágrafo do desenvolvimento. Número 7. Como começar a escrever uma narrativa? Uma história pode começar com uma introdução do próprio narrador. Apresentar-se como o narrador da sua própria história e fornecer detalhes mais ou menos pertinentes para o desenrolar da história. É uma abordagem direta que, por vezes, funciona muito bem.
Número 8. Frases para iniciar uma introdução. Muito se tem discutido recentemente acerca de. Muito se discute a importância de. Pode-se afirmar que em razão de. Observando o cenário, é de conhecimento geral que, em face do cenário atual, segundo a pesquisa, tendo em vista que. Número 9. Como começar a escrever um texto argumentativo. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes: a apresentação do tema e a explicitação da tese. Tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca do tema proposto. Número 10. Fale sobre quem você é, ou seja, como fazer um texto falando sobre mim. Fale sobre quem você é. Nada mais, nada menos que um texto sobre você. Fale sobre o que você faz. Fale sobre o que você quer e acredita. Atente-se à gramática e à ortografia. E, principalmente, seja sincero. Número 11. Como iniciar a conclusão de um trabalho. Frases modelo para iniciar a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. O número 12. Como começar uma redação citando um filme? Escolha uma situação de um livro, filme ou série que esteja relacionada ao tema apresentado na proposta e, a partir daí, mostre como a vida imita a arte e vice-versa. Ou seja, você precisa trazer a situação ficcional para a realidade. Número 13. Como começar a introdução de um trabalho? Um exemplo. Envolva o leitor com uma história e instigue suas emoções. Faça perguntas, mas não a responda ainda. Apresente dados e estatísticas sobre seu tema. Use o bom humor logo no começo do artigo. Faça o leitor se sentir em casa. Conclusão. Conclusão é o ato de finalizar ou concluir uma ideia, processo, texto, trabalho e demais atividades que requerem para uma sequência de etapas. A conclusão é uma das partes essenciais que compõem uma redação. Por exemplo, a conclusão de trabalho e redação deve ser, de preferência, coerente e objetiva. Agora vamos falar um pouco sobre o que são os anúncios publicitários. O que visa um anúncio publicitário? O anúncio publicitário visa apresentar ao grande público determinado produto, marca ou serviço, com o intuito de atrair e convencer os consumidores a adquirirem ou aderirem ao que está sendo apresentado. A linguagem desse gênero é mista, mesclando ou misturando elementos verbais com não verbais. Número 2. Como criar um bom texto publicitário? Você deve ser bem claro, seja claro, conciso, crie textos interessantes.
Crie proximidade com o leitor. Seja persuasivo. Número 3. Quais são as características de um texto publicitário? Presença de criatividade, humor e ironia. Intertextualidade, relação com outros textos. Subjetividade e musicalidade, uso de figuras e vícios de linguagem. Quais são os gêneros publicitários? Todos os tipos textuais publicitários possuem a função apelativa da linguagem, pois têm o objetivo principal de mencionar diretamente para o interlocutor. Esses são os outdoor, jingles radiofônicos, propagandas de TV, entre outras. As propagandas de televisão estão mais do que inseridas no seu cotidiano. Número 4. Qual é o objetivo de um texto publicitário? Os textos publicitários têm o objetivo de vender ou tomar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço, ou convencer os leitores. Número 5. Quais são os gêneros discursivos publicitários? Por serem os dois elementos vitais para compreendermos as transformações do mundo, é que nós propomos a analisar dois gêneros discursivos que compartilham a mesma esfera de circulação: o gênero anúncio publicitário e o gênero anúncio de propaganda. O número 6. Qual as duas principais funções dos dois tipos de textos publicitários? Quanto à função da linguagem dos textos publicitários, ela pode ser abordada de várias formas. Linguagem referencial, quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real. Linguagem emotiva, quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio da emotividade dos leitores. E linguagem apelativa ou conativa. Número 7. Quais os tipos de gêneros discursivos? Os gêneros do discurso, que são temas formais, textos informais, textos verbais, textos não verbais, texto visual, textos didáticos, poema, um texto literário também, textos de diferentes ramos do conhecimento. E que cada esfera destas produz seus repertórios de discurso relativamente estáveis, que são todos esses tipos de gêneros discursivos. Todos eles são os gêneros do discurso. 8. O que é o anúncio e para que serve? Anúncios publicitários têm seu papel importante. Eles servem para divulgar produtos, serviços e marcas, com o objetivo de estimular as relações comerciais. Muito bem, alunos, eu acredito que esses temas que estamos propondo são muito interessantes para vocês da área de comunicação. Espero que seja do agrado de vocês, espero que vocês leiam, procurem compreender todos esses tipos de gêneros, esses modos também de escrever, e agradeço muito a vocês por mais essa aula. Desejo para vocês uma boa noite e que façam o seu trabalho com muito boa vontade para aprender a serem bons comunicadores. Isso é